Hora de conversar com Juliana Rosa, hoje um pouquinho mais cedo, porque a gente precisa muito da Juliana para entender onde estamos e para onde vamos. E essa é uma daquelas situações que são tão complexas, né, que não dá para fazer uma única pergunta. Portanto, Juliana, e aí? E aí, toma essa batata quente pra você, né? Segura essa. Toma aí essa trolha e se vira. Explica pra gente pra onde a gente tá indo, Juliana, bom dia. De falar, eu acho que ninguém sabe, né, Megali, né? Acho que tá um barata voa, né? Bom dia pra você, pra Sheila, Bom pra dia. Carlinha, pra você ouvinte. Você sabe que ontem teve um momento que eu liguei cedo para um economista de um banco, perguntei exatamente isso. Pra onde que a gente tá indo? Ele falou assim, olha, lembra do 7-1 do Brasil contra a Alemanha, o famoso 7-1, né? E ele falou, a sensação é essa, né? Que enquanto o jogo acontecia, o narrador ficava perdido. E agora? Mais um gol, mais um gol, mais um gol. A gente não sabia se era replay ou se não era, né? Se você ia pegar um refrigerante e voltava, já tinha saído dois gols a mais. Já tinha saído outro gol. A sensação nossa, né, ao longo do dia ontem foi essa, né? E quando a gente achou que já tinha acontecido tudo, a cereja do bolo foi o presidente Bolsonaro anunciar o Bolsa Caminhoneiro. Mais 4 bilhões de reais que ia gastar, sem dizer de onde que ia gastar. Enfim, virou uma festa do dinheiro público e, no final das contas, você joga por terra toda a construção de credibilidade que o país vinha construindo ao longo dos últimos anos. Porque ontem eu perguntei para a economista Solange Surur, do Banco Credit Suisse. Solange, muita gente fala que esse teto de gasto é o vilão, que por causa do teto você tem um limite para gastar, daí você fica sem dinheiro para gastar com social, agora na pandemia, tarará. E ela falou assim, olha, isso não é verdade, porque primeiro que a pandemia... na pandemia foi gasto muito dinheiro porque a regra do teto ela tem justamente um dispositivo que permite que em momentos de emergência você use o gasto fora desse limite. Então, assim, a própria lei do teto de gasto tem esse dispositivo que em momentos de emergência, de exceção, você possa fazer esse gasto por fora sem romper o teto de gasto, né? Ou seja, o que ela diz que depois que houve a necessidade de gastar, o Brasil quer continuar vivendo assim, né? Como se não houvesse amanhã. Você tem uma urgência, você gasta e agora você tem que construir novamente o arcabouço fiscal, porque é isso que vai ajudar os pobres, né? Não adianta você só dá o dinheiro se você não faz escolhas, né? Como no nosso orçamento, aquilo que a gente vem conversando, né? Se você tem uma prioridade no país, e obviamente que hoje a prioridade número 0001 é aumentar a proteção social, é aumentar o Bolsa Família, você tem que fazer escolhas, não dá para continuar bancando emendas parlamentares, né? A verba para o Congresso. Os políticos têm que saber fazer escolhas, o teto obriga a fazer escolhas, e eles não estão querendo abrir mão de verbas em ano eleitoral, estão querendo fazer política com dinheiro público. Então, no fundo, a gente tem hoje uma irresponsabilidade fiscal que vai fazer com que a gente tenha menos emprego, menos crescimento, aí o dólar dispara, aumenta a inflação, a gente tem aumento de crédito, porque aí o juro sobe. A gente tem uma situação hoje de desmonte de uma estabilidade econômica que vem sendo construída. E a única âncora fiscal que a gente tinha é essa regra do teto que obriga a discussão. Ela, claro, pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada, tem toda essa discussão, mas nesse momento a discussão principal não é essa. Se a gente pode melhorar, pode aperfeiçoar, sempre pode, mas a discussão é que virou uma festa do dinheiro público, né? Não é só para... Se fosse só para... estamos gastando muito para ajudar os pobres, e a Solange falou assim, olha, a gente gasta muito com social, só que gasta mal, né? A gente tem um projeto de lei no Congresso para pegar o dinheiro público, inclusive fazer políticas melhores, focar mais no pobre, tem dinheiro para aumentar o valor do Bolsa Família, o que não dá é para fazer essa festa do dinheiro público, né? Então o recado é esse, muito claro, né? Ô Ju, você falou aí rapidamente de desmonte, né, de política econômica, e o desmonte na própria pasta, no Ministério da Economia, que impacto tem? A gente teve mais baixas ontem, mais simbólico do que prático, que recado isso também passa? Porque você está falando do Vale Diesel, e o Vale Diesel veio depois de a gente já saber dessas baixas, né? Foi um dia
com muitas informações e reações no mercado em função disso. Mas em relação a essas figuras que deixam o governo? O que a gente está vivendo é gravíssimo, porque são pessoas respeitadas tecnicamente, né? Tanto o Bruno Funchal quanto Jefferson Bittencourt e os assessores ali, né, deles, são pessoas que tinham ali aquele papel importante hoje de credibilidade, né, de fazer uma política econômica séria, uma política fiscal séria, e agora saindo é um sinal claro de que o gato subiu no telhado, né, e ontem a gente estava até falando assim, vai ter a live do presidente Bolsonaro, como é que ele pode diminuir um pouco os estragos e tal? E aí os economistas, o Roberto Padovani, né, do Banco BV, Solange Suru do Credit Suisse, fala, a gente está esperando que ele dê agora uma declaração forte de apoio a quem ficou. E ele fez justamente o contrário, né? Eu estava lendo aqui as declarações depois, os detalhes, e aí ele fala que tem secretário, como acontece às vezes com o ministro, que quer fazer a sua vontade. Ou seja, como se os caras foram embora porque queriam fazer o que eles queriam e não o que o presidente queria, tipo que se dane, né? Então a mensagem é péssima, né, o tempo todo, né? Mesmo que fosse, o acordo não era fazer um governo liberal, as privatizações, a diminuição do Estado paquidérmico, a gente foi no sentido oposto. O Ju, eu comparei mais cedo o que a gente está vivendo hoje com 2012, quando a gente ouviu os primeiros alertas de que o Brasil estava caminhando para uma estagnação misturada com inflação, um cenário de estagflação, e o governo ignorou esses alertas, continuou gastando, represando o preço de combustível, represando o preço da energia elétrica. Então Dilma e Manteiga naquela época pisaram no acelerador e nos levaram rumo ao abismo, veio a recessão. Paulo Guedes e Bolsonaro estão fazendo a mesma coisa agora? Eu posso emendar isso? A gente consegue fazer alguma comparação com as pedaladas fiscais daquela época que acabaram derrubando, né, claro, a presidente Dilma Rousseff, essa coisa de precatório, de estourar teto de gastos, isso é pedalada também? É uma espécie de manobra, né, realmente, uma maquiagem. E ontem os analistas estavam comparando o Paulo Guedes a uma mistura de Guido Mantega com Arno Agustin, que na época era o secretário do Tesouro. E o pessoal falou, gente, perdeu a credibilidade, né? Porque você tem uma regra. E aí você, no meio do caminho, para poder cumprir a regra, você muda você muda a regra, né? Você muda, porque a regra mudou. Não só você vai estourar o limite de crescimento da despesa, como eles mudaram agora a metodologia de cálculo para poder ter espaço para gastar mais, né? Porque agora eles fazem a conta de quanto é que eles podem gastar. Você tinha que pegar a inflação até junho, né? Em 12 meses. Agora eles mudaram. Agora passou ontem, né? Vai para o plenário da Câmara. Ontem passou no Congresso, na comissão especial, essa proposta que está junto com a PEC dos precatórios. Aí você muda agora e você faz o recorte, ao invés de até junho, você calcula a inflação até dezembro, de janeiro a dezembro. É um detalhe técnico que aumenta o espaço para gastar em 40 bilhões de reais. É aquela coisa, se a regra não me serve, vou mudar a regra, né, e fingir que eu estou cumprindo a regra, né? É aquela coisa, em vez de eu atacar a febre, eu vou quebrar o termômetro, né? É o que está acontecendo, perdeu completamente a credibilidade. E o que a gente tem hoje é um desmonte realmente de uma regra que vários economistas que eu conversei ontem ao longo do dia, o Armando Cachelar da Fundação Getúlio Vargas, é um grande estudioso também da nossa microeconomia, ele estava falando assim, olha, a gente com o teto pôde passar uma mensagem para o mundo de que o Brasil, historicamente, sempre foi irresponsável com as contas públicas, a gente tem uma dívida crescente, mas a gente começou com o teto a falar para o mundo que a gente tinha uma regra que fazia com que os investidores pudessem confiar no Brasil, porque a gente teria responsabilidade com as contas públicas, né? Por conta dessa regra do teto, onde era possível saber até onde poderia ir a dívida do país, né? Porque passou a ter um limite de crescimento da despesa, foi por isso que a gente começou a ter a possibilidade dos investidores cobrarem menos juros do Brasil. Então, com isso, a gente tem o juro do país, é o juro referência para as empresas, para a gente poder tomar crédito,
de pagar nossas dívidas. Então, permitiu com que as empresas pudessem se financiar a taxas menores. Isso incentiva crescimento, geração de emprego. Com isso, permitiu que a nossa moeda ganhasse valor, ou seja, a nossa inflação diminuiu. Então, assim, o teto não é um problema, não é o vilão. O teto é a solução para uma discussão de para onde a gente vai. Mas a gente tem teto ainda? Acabou o teto, acabou, né? Porque o Paulo Guedes estava lá falando em waiver, né? Uma coisa sutil, parecia que era um buraquinho, a gente bota um baldinho, tudo bem. É uma licença para gastar rapidinho, né? Rapidinho, de repente ele pegou uma bazuca e arrebentou o teto, não tem mais. Eu lembrei daquelas casas de Lima, já foram para Lima, no Peru? Lima não chove, né? É um eterno clima nublado e não chove nunca. E aí tem casa que não tem teto, que não precisa. Então os moradores tiram o teto para... Hoje a gente mora em Lima hoje, acabou, né? E o teto evitou uma situação que a Argentina vive hoje, porque antes do teto a gente discutia possibilidade de calote, lembra? E agora, na Argentina, ninguém quer financiar, ninguém quer comprar título da Argentina, porque ela é uma caloteira, né? É o que pode acontecer com a gente está rumando, né, para esse cenário quando você pensa em pobre, em ajudar o pobre, primeira coisa é estabilidade. Primeira coisa é você gerar uma condição para que a gente tenha inflação baixa, para que as pessoas tenham emprego, né? É isso que ajuda o pobre. Não adianta você dar um vale e a grande parte da população não tem emprego, né? Não ter uma inflação bombando. Então, você, na verdade, você não está... Vai ser o que está sendo plantado hoje é menos crescimento, menos emprego, mais inflação. Assim, é até difícil explicar para você, ouvinte, qual é a estratégia, porque é tentar fazer o que se fez agora recentemente, em 2013, 2014, como você falou, que tentou se controlar preço, tentou se gastar demais, e a gente gerou uma maior recessão da história, 2 anos de recessão, com uma inflação bombando. E aí, qual que é, então, a estratégia? É fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes? Né? Essa é a definição de loucura. Né? Exatamente. Quem faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Quer dizer que transformaram a gente, então, nos caloteiros do mundo, no Zé Carioca da geopolítica. A gente teve uma experiência curta de estabilidade, né? Aí eu acho que, de repente, começa a achar que o negócio, agora tá bom, né? Parece que veio para ficar, só que não, a inflação, ela volta rápido, né? E já tá voltando. Então, a gente está jogando fora todo um processo que foi construído. É muito triste, sabe, Megali? É triste porque não precisava. Sim. Você já explicou pra gente como que isso poderia ter sido feito de uma maneira muito menos assodada, inclusive cortando privilégios, que é algo que historicamente a gente tem necessidade de fazer. Você fez reforma administrativa, a folha de pagamento representa 20% do gasto público, e ninguém quer cortar privilégio, né? Ju, o tempo seria um privilégio, mas infelizmente a música do Oscar vai subir. São 8h55, hora do Simão, mas o papo foi ótimo. Obrigado por ter vindo um pouquinho mais cedo, até segunda-feira. Até.